o pedestal. Bom dia para os irmãos. Que a graça e a paz de nosso Deus possa estar conosco nesta manhã, essa manhã maravilhosa. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e mando saudações e abraços também do pastor Everson, pastor nosso ali na Igreja Cristã Evangélica em Ceilândia, né? Também está participando do retiro de pastores lá no nosso seminário. O tema que me foi proposto fazer aqui para os irmãos é um tema que inclusive faz parte de uma sugestão da denominação, né? Esse ano nós estaremos comemorando aí 500 anos da Reforma Protestante, e aí então abriram-se vários espaços em várias de nossas igrejas para que pudesse meditar acerca desse tema da Reforma, que é um tema crucial, é um tema muito importante. E aí eu não sei se vocês receberam as divisões, parece que a cada bimestre, a cada 2 meses, um dos temas da Reforma, especialmente os 5 solas, né, que foi o lema da Reforma Protestante, ia ser estudado. E eu achei muito interessante o fato da Betel também ter aberto esse espaço para debater acerca do assunto da Reforma. Isso porque existem muitos cristãos hoje, muitos evangélicos, que sequer conhecem a história da sua própria denominação, a sua própria origem. E isso é complicado, e isso é complexo, por várias razões. Primeiro, quando você não estuda a história, a sua origem, você fica meio que como sem identidade. Em segundo lugar, você fica sem argumento para que você possa debater com as pessoas quando você pregar o Evangelho. Porque muitas das vezes não basta a gente estar preparado espiritualmente ou teologicamente. É necessário que também tenhamos uma compreensão melhor da história. Isso é muito importante. E tem um tema que eu tenho uma frase muito curiosa. Vou só tentar posicionar aqui o PowerPoint, que isso aqui é diferente. Eu não estou sabendo mexer no bicho aqui. Quem é que pode me dar uma mãozinha? Só o primeiro, o resto não está. Acho que é só exibir mesmo. F5. Ah, tá. Vai no espaço, né, Bart? Tem essa frase aí muito curiosa, não sei se dá para você ler, mas eu vou ler para você. Eu queria que você meditasse. Qualquer crença que não seja capaz de explicar a razão de sua crença não é digna de crédito. Qualquer religião que não seja capaz de explicar a razão do que ela crê não é digna de ser seguida e nem aceita como verdadeira religião. Eu vou repetir novamente. Qualquer crença que não seja capaz de explicar a razão da sua crença, ou seja, o motivo pela qual ela existe, não é digna de crédito. Qualquer religião que não explica a razão do que ela crê, não é digna de ser seguida e nem aceita como verdadeira religião. Então é por isso que nós estamos reunidos, especialmente nesses 500 anos de reforma, para que possamos meditar um pouco acerca da nossa fé. Tem um texto lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15, que diz o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós temos que estar preparados para responder a todas as indagações que as pessoas possivelmente farão acerca da nossa fé. De onde nós viemos? De onde surgiu o movimento protestante? Quais foram as implicações do movimento da Reforma e que até hoje tem impacto na nossa sociedade, não somente do ponto de vista da religião, não somente do ponto de vista da teologia, não somente do ponto de vista dos sacramentos,
Mas muito mais do que isso, nós vamos ver no domingo que vem, como que a reforma protestante influenciou o mundo de tal maneira que mudou todo o quadro social, quadro político, quadro econômico, mudou a cultura, mudou a educação, mudou questões de leis trabalhistas, e isso pouca gente sabe. Quando se fala em reforma protestante, a gente só se lembra mais da famosa 95 teses de Martinho Lutero, que foi pregado no castelo de Wittenberg contra o movimento católico. Só que existem muitas riquezas da reforma protestante que nós muitas das vezes desconhecemos e não colocamos em prática. Existem muitos princípios da reforma que foram esquecidos pela igreja protestante, que foram esquecidos pela igreja evangélica, porque ela sucumbiu ao mundo. Ela acabou sendo influenciada pelo mundo, acabou sendo influenciada pela sociedade. E é por isso que hoje a igreja evangélica, especialmente no Brasil, não muda nada, não transforma nada. Nós somos hoje aproximadamente 30 milhões de evangélicos no Brasil, mas isso não tem mudado praticamente nada do ponto de vista de impacto, à luz do que aconteceu na reforma protestante. À luz do que aconteceu na reforma protestante, isso porque nós perdemos o gás, nós perdemos a paixão, nós perdemos a chama de protestar contra as corrupções do mundo e especialmente as corrupções dentro da igreja evangélica brasileira, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro que o juízo de Deus começa primeiramente na casa de Deus, começa primeiramente no nosso meio. E aí nós ficamos naquela, muitas das vezes, igual eu falei na nossa igreja durante 4 domingos, nós ficamos naquela de acusar os da seita. Lembra quando se estuda sobre doutrinas, na questão de heresias? Geralmente nós falamos mal dos testemunhos de Jeová, falamos mal dos adventistas, falamos mal dos pentecostais, falamos mal dos neopentecostais. Só que nós, muitas das vezes, que temos uma boa doutrina, temos uma boa teologia, muitas das vezes nós somos tímidos, nós somos fracos, nós somos covardes, somos omissos. E se existe uma coisa que nós precisamos resgatar da reforma protestante, é essa capacidade que Deus nos deu de denunciar o pecado e, acima de tudo, de defender a santa palavra de Deus e a proclamar com ousadia. O que nós poderíamos falar da reforma protestante, com essa finalidade de fervor, é ouvir uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de que um pregador, ele pregava diante de várias pessoas na praça, mas ele percebia que em torno dele se reunia poucas pessoas. E a uns 500 metros dali tinha um mágico, e aquele mágico conseguia arrebanhar muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas. E aquele pregador ficou com aquilo na mente: como é que eu que estou aqui, pregando a verdade, falando do evangelho, falando coisas que são reais para as pessoas, e poucas pessoas se reúnem para me ouvir? Até que um dia ele teve a curiosidade de chegar para aquele mágico e perguntar qual que era o segredo. E ele perguntou para ele: vem cá, eu estou aqui falando a verdade para o povo, e poucas pessoas se reúnem para me ouvir. Por que você que fala mentira, que prega mentira, muitas pessoas se reúnem ao seu redor? E o mágico virou para ele e disse: é porque eu prego a mentira como se fosse verdade, e você prega a verdade como se fosse mentira, sem paixão, sem fervor. E da mesma forma está a situação da igreja evangélica brasileira. De um lado você tem aqueles que têm uma teologia deturpada, uma teologia corrompida, são mercenários, mas eles fazem aquilo com paixão, com dedicação, com um profundo fervor na alma. Mas de um lado você tem aquelas igrejas que têm uma boa doutrina, uma boa teologia, uma boa igreja, mas que não fazem nada pela sociedade, não fazem nada, se enclausuraram, se fecharam, vive a ideologia do ostracismo, são quase seitas.
Quase seitas, porque elas não conseguem olhar além da sua placa da denominação. Eles não conseguem olhar além da sua igreja, não conseguem olhar além do seu bairro, não conseguem olhar além do seu gueto, e não faz nada pela sociedade, não faz nada pela comunidade. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos ao sistema do mundo. O mundo entrou no nosso coração. A filosofia do mundo entrou na nossa igreja. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, quando se fala de reforma protestante, é bom lembrar que nós também temos que sempre estar reformando. Sempre temos que olhar os valores que foram esquecidos lá no passado, aonde homens e mulheres deram as suas vidas por essa causa. Por essa causa. E aí, quando se fala de reforma, nós ainda temos que pensar na questão da nossa cultura. A reforma protestante, na época quando aconteceu, havia uma só religião, havia uma só igreja. E essa igreja havia se corrompido no pecado. Os cristãos, durante muitos anos, eles vinham sendo perseguidos pelo Império Romano. Cristãos foram jogados nas arenas, nos leões. Cristãos tiveram seus corpos incendiados e colocados como tochas humanas para poder iluminar as ruas de Roma. Cristãos sofriam, cristãos padeceram, sangue derramado. Mas diz um dos pais da igreja que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais cristãos morriam, mais o evangelho avançava, mais a palavra do Senhor era anunciada. Mas aí teve um tempo que o imperador chamado Constantino gostou dos cristãos. E como ele via que os cristãos não podiam ser derrotados através das chacinas, através das mortes, através da espada, através das arenas, das covas dos leões, ele teve uma ideia. Fez um edital chamado Édito de Milão, proibindo as perseguições. E o imperador disse: a partir desse momento, os cristãos não serão mais perseguidos. E aí, os cristãos que antes estavam fechados, enclausurados, viviam escondidos por causa das perseguições, agora tinha culto aberto. E todo mundo na época do Império Romano passou a aceitar o cristianismo, e o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Na paz, na bonança, acabou as perseguições, não há mais mortes. O problema é que a partir daquele momento, a religião, o movimento cristão passou a se institucionalizar. Ela passou a se tornar poder. Ela sobe ao poder através de Constantino. E através de Constantino, quando a igreja recebe essa influência do Império Romano, vários falsos ensinamentos começaram a entrar dentro da igreja. E a partir desse momento a igreja começa a entrar em declínio. Veio a adoração aos santos, veio a oração pelos mortos, veio a veneração às imagens, veio a questão do papado como sendo a sequência do apostolado lá dos apóstolos. Veio a questão da intermediação entre Deus e os homens, pelo homem, pelo Papa, pelo sacerdote. E aí veio toda a deturpação, toda a corrupção, até chegar então na reforma protestante, aonde a literatura, a Bíblia Sagrada, já não tinha mais acesso ao povo. Só havia uma única interpretação. O Papa é que ditava as normas. A autoridade já não era mais a Escritura, a autoridade era a tradição. A autoridade era o Papa. O Papa era o principal interlocutor entre Deus e os homens. Não havia a primazia da palavra de Deus. Foi somente através dos reformadores, que colocaram sua vida a prêmio, sua cabeça a prêmio, que a Escritura passou a ter acesso às pessoas. Quando Martinho Lutero, descobrindo nas Escrituras, o justo pela sua fé viverá, ele começa a traduzir a Bíblia para a língua vernácula do povo, que era o alemão. A mulher de Martinho Lutero
ia nas ruas para poder ouvir qual que era a comunicação do povo e ajudar Lutero na tradução das Escrituras Sagradas. A Escritura teve acesso. Só que quando a Escritura teve acesso, e hoje nos nossos dias, quando se fala de reforma, é um pouco complexo, porque hoje nós vivemos esse período aí, que é o período da pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela tem basicamente esses 3 pilares. Ela tem a questão aí da pluralização. Por quê? No passado você tinha uma coisa só, você tinha um produto só. Com o movimento da pós-modernidade, você tem vários produtos à sua disposição. Você entra no supermercado, você vê várias marcas de sabonete, várias marcas de shampoo. Você tem acesso a vários produtos e você tem a opção de escolha. Você vive também a época aí da privatização, aonde você é dono do seu espaço, aonde ninguém tem o direito de se intrometer na sua vida. Você é dono da sua casa, você é dono da sua vida, você é dono do seu pedaço e ninguém tem o direito de mandar na sua vida. Esse é o movimento da pós-modernidade chamado de privatização. Mas também nós temos a questão da secularização, que é um dos pilares também do movimento da pós-modernidade, onde você acaba importando várias coisas de diversos lugares e você acaba formatando uma ideia, um conceito na sua mente. Esse mesmo princípio da pós-modernidade também entra dentro das nossas igrejas. Hoje você tem igreja para todos os gostos, para todos os tipos. Tem igreja do surfista, igreja dos gays, igreja dos skatistas, igreja de não sei de que lá, igreja pentecostal, igreja que bate palma, igreja que não bate palma, igreja que... uma infinidade de igrejas. Mas você tem também aquelas que se privatizaram também, aquelas que não olham além, aquelas que canonizaram o seu conhecimento, cuja denominação é quase que um Deus. Há muitas pessoas que adoram mais a denominação do que o Deus. Não, se não for conforme a minha denominação não ensina, eu não aceito. Vive dentro de um caixote. Vive dentro de um caixote. E aí nós só convidamos pastores da nossa denominação, só convidamos cantores da nossa denominação, não conseguimos ver beleza em outras denominações, não conseguimos enxergar beleza de Deus em outras denominações, porque nós nos enclausuramos, é a privatização. Por outro lado também, o movimento evangélico acaba pescando coisas de outros locais. Você pesca um pouquinho do movimento pentecostal, um pouquinho do movimento neopentecostal, um pouquinho do catolicismo, e eu vou incorporando isso dentro do meu coração. Então é muito complexo quando se fala hoje em reforma protestante, porque antes, no passado, você tinha um só dogma, uma só igreja, uma só religião, que dominava, que manipulava as pessoas, que extorquia as pessoas. Hoje você tem uma pluralidade de igrejas, e falar de reforma protestante hoje, de fato, é complicado. E aí você tem algumas opiniões contrárias, quando se fala da reforma protestante. A primeira delas é que as pessoas entendem que o passado não tem nada a nos ensinar. Segundo este ponto de vista, o futuro é que interessa, eu tenho que olhar para frente. Assim nada eu enxergo na história que possa servir de lição, apoio e alerta. E aí você me pergunta, por que estudar história e por que estudar a história do movimento protestante? Eu queria destacar pelo menos 2 razões. A primeira delas é para não cometermos os mesmos erros do passado. E aí nós vamos perceber no decorrer da nossa fala que a igreja evangélica brasileira comete os mesmos erros da igreja medieval. A mesma coisa. O cachorro é o mesmo, só mudou a coleira, é a mesma coisa. Então o motivo pelo qual nós devemos estudar a reforma protestante é para não cometermos os mesmos erros do passado. Mas muito mais do que isso, nós estudamos a história da reforma protestante para resgatarmos valores que foram esquecidos pela reforma e pelos reformadores. E nós vamos ver que nós esquecemos, meus irmãos, muitos valores, muitos princípios.
Quando eu digo que a igreja evangélica brasileira não transforma a nossa sociedade, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Só para vocês terem ideia, o primeiro hospital público que se tem notícia no mundo foi criado pelos protestantes. João Calvino e Farel transformaram o convento de Santa Clara, na Suíça, no primeiro hospital público que se tem notícia. A primeira escola pública do mundo. Teu filho só estuda num colégio, numa escola pública, graças ao movimento da Reforma Protestante. Porque na época era proibido estudar. Porque eles entendiam que a sociedade podia ser mudada, uma vez que Deus mudou e transformou o meu coração. E se Deus mudou, e se Deus transformou o meu coração, eu posso ser útil à sociedade, transformar a sociedade, mudar a sociedade, influenciar a sociedade. Mas quando a igreja se preocupa com a sociedade, quando a igreja tem um olhar além das suas portas, não quando fica tudo aqui fechado, represado, não, mas quando vai para fora, quando ela expande os seus horizontes. E existem muitas outras. A segunda forma de rejeitar o tema da reforma protestante é que eles acham que isso é uma tragédia na história, de que a igreja então não deveria estar se preocupando com a reforma, porque dividiu o corpo de Cristo, segundo alguns, e que nós deveríamos estar preocupados com a unidade. Já reparou que é o discurso que muitas das vezes nós ouvimos por aí? Alguém se levanta para falar contra a igreja universal, contra a igreja mundial do poder de Deus, contra o movimento neopentecostal. Geralmente se levanta um para dizer: nós não podemos julgar, não julgueis para que não sejais julgados, não toqueis nos meus ungidos. Às vezes nós vamos denunciar um erro que existe no nosso meio, com base na palavra, geralmente nós sempre falamos: não temos que criticar, não temos que condenar, não, nós temos que exercer de fato o discernimento bíblico. Nós somos unidos na unidade desde que não fira o princípio da essencialidade bíblica. Qual que é o princípio da essencialidade bíblica? Jesus é Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. A salvação, ela é pela fé. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante. Jesus voltará. Cremos nos 2 sacramentos, batismo e ceia. Isso é a essencialidade da fé cristã, a Trindade, os atributos de Deus. Isso é a essencialidade da fé cristã. No entanto, toda vez que a essencialidade da fé cristã é quebrada, eu e você temos a obrigação, o dever de corrigir. Nesse sentido, eu não posso chamar uma pessoa que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus, ou a Igreja Mundial do Poder de Deus, ou a Igreja do Agenor Duque, de meu irmão, porque nós não servimos o mesmo Deus, e parece que nós temos dificuldade de falar isso. A Igreja Presbiteriana, em 2007, veio a público e emitiu uma nota oficial, considerando a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Universal como seitas, inclusive recomendando o batismo de tais pessoas que são oriundos dela. Isso era um princípio que todas as igrejas evangélicas deveriam fazer, porque a igreja precisa mostrar para a sociedade o que é o Evangelho. A igreja precisa mostrar para a sociedade quem é que de fato defende as Escrituras Sagradas. Nós não podemos ver o nome de Deus sendo aviltado, a palavra de Deus sendo aviltada, o nome de Jesus sendo aviltado e ficarmos calados. E acharmos assim: não, eles darão conta a Deus. Não, você dará conta a Deus pela omissão. Nós daremos conta a Deus pela nossa omissão. Sabe por quê? Porque pior do que estar no engano é conhecer a verdade e não fazer nada pela verdade. O problema não é o grito dos maus, mas é o silêncio daqueles que se consideram bons, já dizia Martin Luther King. E é isso que nós precisamos resgatar. Então, quando se fala de reforma, é muito complicado, é muito delicado isso nos nossos dias, e porque a reforma mexe
na nossa posição. A reforma protestante mexe na estrutura das denominações, porque muitas denominações já foram influenciadas pelo princípio da igreja medieval do catolicismo romano. E nós precisamos romper com isso. A reforma protestante, ela então entra num esquecimento doutrinário. E nós precisamos aí descobrir algumas contribuições de modo resumido. A primeira delas é a questão do retorno das Escrituras. As Escrituras estavam abandonadas. As pessoas não tinham acesso à Escritura. A interpretação vinha apenas do Papa. O Papa detinha o poder nas mãos. Martinho Lutero trouxe a Escritura para o centro. Voltamos então para a centralidade de Cristo, né? Jesus é o centro da adoração. Jesus é a autoridade da igreja. Jesus é quem nos justifica. Então, uma das coisas que foi resgatada na reforma é a centralidade de Jesus. Além disso, você vê a salvação vista como dádiva da graça de Deus, e não algo comprado ou barganhado, como nós vamos ver daqui a pouco. Não, a salvação, ela é fruto da graça de Deus e não de uma ação do homem, e não de uma ação humana, mas é fruto e é dádiva da graça de Deus. Além disso, ela é recebida por meio da fé, e não por meio das obras, e não por meio dos sacrifícios. Outra contribuição também é que a igreja não é a instituição ou hierarquia, mas o povo de Deus. Nesse sentido, cada cristão é um sacerdote. Esse é um dos temas que nós vamos tratar daqui a pouco, mais cruciais da reforma protestante. Porque durante a igreja medieval, eles acreditavam que o Papa era o intermediário entre Deus e os homens. O Papa celebrava a missa de costa para o povo, em latim. Somente o Papa prestava culto. O povo não tinha participação no culto. O Papa era um interveniente, era um intermediário. Na reforma protestante foi dito que não. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus rasga o véu. Quando Jesus rasga o véu, todos nós passamos a ter acesso aos santos dos santos. Jesus se torna o nosso sumo sacerdote. Obrigado, Beto. Se torna o nosso sumo sacerdote. Mas cada um de nós aqui foi instituído sacerdote. E esse é um tema difícil de falar nas igrejas. Difícil. Foi um tema difícil de falar sobre isso na minha igreja, a qual pertence, a Igreja Cristã Evangélica, Ceilândia. Porque há uma fixação exacerbada na figura do pastor. Exacerbada. A oração do pastor é melhor. A oração do pastor que é poderosa. A unção do pastor que é poderosa. A pregação do pastor é que é válida. E aí eu uso a figura do pastor para que ele seja o meu xamã, o meu guru, para interceder a Deus no meu lugar. E aí eu projeto para o pastor todas as responsabilidades que na verdade são minhas. Quando fala de visitar, não, é o pastor que tem que visitar, porque é o pastor que é pago para isso. Não, é para todos nós. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, todos nós fomos feitos sacerdotes. Então essa idolatria ao ministério pastoral, essa idolatria que se projeta para o pastor da igreja, essa é um pensamento do catolicismo medieval. O pastor, ele é servo também. Se você vê o atributo que Paulo dá aos ministros, lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo chama os pastores, os ministros, os homens lá de ministros. A palavra ministros ali é curioso. Não é ministro igual o Supremo, o ministro do STF, não. A palavra ministros ali é hiperetas no grego. Remadores de navio que não estavam na pompa do navio, sob os holofotes, mas eles estavam no porão do navio remando. Essa é a figura que Paulo trata acerca do pastor, do líder. Ele vai falar ainda que os ministros são dispenseiros, ele tem acesso à dispensa, ele é um garçom, ele é um servo. Então ministério pastoral é servir. Ministério pastoral não é ser adorado, é servir.
Eu lembro que há muito tempo atrás eu fui pregar num culto das Assembleias de Deus. Eu vim da Assembleia de Deus, eu vim das Assembleias de Deus. Eu estou na Cristã Evangélica em Ceilândia desde 2002. E eu lembro que eu fui pregar no culto da Assembleia de Deus e tinha um irmãozinho lá que era diácono. E nesse dia ele foi ordenado acho que foi presbítero evangelista, né? Aí ele se acredita na hierarquia, né? Você é obreirinho, né? Auxiliar, aí você vem diácono, aí você vem evangelista, aí você vem presbítero, você vem evangelista, que é um pastor mirim, aí você vem a pastor, né? Vai subindo. E eu lembro que ele contou o testemunho dele com muita alegria. Ele falou assim: eu quero agradecer os irmãos, porque hoje eu fui consagrado ao presbitério, e eu estou muito feliz por mais um degrau que eu subi na minha vida. Aí eu lembro que antes de eu pregar, um senhor foi orar por mim, um senhor de idade. Ele falou assim: eu quero dizer para o irmão que foi ordenado ao presbitério, que o irmão não subiu um degrau. Pelo contrário, o irmão desceu. O irmão desceu um degrau. Porque isso que é a função pastoral, isso é para isso que fomos chamados, para servir. Então essa veneração, essa ambição pelos títulos, que inclusive faz parte do movimento religioso, parece que não basta ser pastor, tem que ter um título de bispo, não basta ser bispo, tem que ter um título de apóstolo, não basta ser apóstolo, tem que ter um título de pai apóstolo, não basta ser pai apóstolo, tem que ter um título de arcanjo, não basta ser arcanjo, tem que ter um título de querubim, não basta ser querubim, tem que ter um título de rei. E todos esses títulos que eu mencionei existem por aí fora, viu? Existe apóstolo, pai apóstolo, patriarca das nações, querubim e com ordenação de rei. Existe até a ordenação de arcanjo. A próxima que vão inventar agora é de vice-deus. Porque só falta isso. Por quê? Porque eles acabaram hierarquizando a fé. E os dons que Deus deu à igreja foram feitos para administrar e não para industrializar. E infelizmente a igreja evangélica industrializou os dons ministeriais e os dons espirituais, porque não entenderam que na cruz de Jesus todos nós fomos feitos sacerdotes. E aí você me pergunta, quais foram os principais resgates da reforma? Em primeiro lugar, então, a reforma resgatou o conceito do pecado. O que acontecia? O pecado na época era tão banal, tão banalizado, que ele podia ser resgatado pelo pagamento. Houve um homem, tá a foto dele aí, esse zoiudão, que está no PowerPoint, chamado Tetzel, que ele criou uma forma de arrecadar dinheiro e recursos para a construção da Basílica de São Pedro. E o que ele criou? Ele criou um caixote, uma caixinha, e criou o sistema chamado de indulgências com mais força, que já era prática da Igreja Católica. Eles diziam que cada contribuição que você desse na igreja, dentro daquela caixinha, a cada moedinha que caía dentro daquela caixinha, era uma alma que saía lá do inferno e ia para o paraíso. Então o pecado era tão banalizado que podia ser comprado por dinheiro. Era a famosa indulgência. As pessoas então compravam a sua salvação. A salvação era comprada por dinheiro. Então eles acabaram então relativizando o pecado e acabaram banalizando o pecado. O pecado podia ser resgatado por dinheiro e com dinheiro. E foram muito dinheiro que eles arrecadaram, com a finalidade de construir todo o império da igreja romana. Essa é uma marca ruim. E o que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia diz que, na verdade, o homem, ele é pecador. Olha só o texto de Romanos 3, versos de 10 a 23. Olha como que Paulo fala acerca do pecado e por que nós não podemos relativizar o pecado. E nós vamos ver como que o pecado é relativizado hoje nas igrejas. Olha o que Paulo diz em Romanos. Como está escrito: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há que faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto.
cujas línguas tratam enganosamente, peçonhas de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, todos nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não podemos relativizar o pecado, porque o pecado é aquilo que faz separação entre Deus e os homens. Pecado é deturpação da lei. Pecado é deturpação e quebra dos mandamentos do Senhor, e isso gera uma ruptura, gera um elo quebrado entre Deus e os homens. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele então religa o homem para com Deus. Ele estabelece essa aliança que foi quebrada, sangue derramado, sangue derramado. Motivo esse pelo qual o pecado não pode ser relativizado. Agora, o que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje, por exemplo, o conceito do pecado ele é relativo e ele é ultrapassado. Hoje em dia, você falar de pecado dentro da igreja é quase que uma afronta para algumas pessoas. As pessoas não querem mais ser disciplinadas, as pessoas não querem ser mais exortadas, porque nós vivemos essa época da privatização. As pessoas não querem mais receberem nenhum tipo de palavra de exortação. Quantos sermões, quantas palavras são pregadas aqui nesse púlpito acerca do pecado, e às vezes nós achamos ruim. O nosso pastor Everson, muitas das vezes é muito criticado, porque a palavra dele é dura, o homem bate com força, mas essa é a palavra de Deus que nos modifica. E nós vivemos uma época que nós somos influenciados a ouvir somente aquilo que nos interessa, a ouvir somente aquilo que nos agrada. E nesse sentido, então, nós acabamos relativizando o conceito de pecado. Falar contra pecado na igreja, que nada. Eu não aceito ninguém vir mandar na minha vida. Eu não aceito ninguém vir me acusar de nada. Por quê? Porque nós relativizamos o conceito do pecado. Analisa, por exemplo, os sermões que são pregados hoje. A maioria dos sermões que você vê na mídia são sermões que têm a ver com felicidade. Venha para Jesus que Ele vai restaurar seu casamento. Venha para Jesus que Ele vai te fazer uma pessoa feliz. Venha para Jesus que Ele vai realizar seus sonhos. Ele vai te dar uma casa própria, Ele vai te dar carro, Ele vai te dar dinheiro. Se você não tem casamento, Ele vai te dar um casamento. Venha para Jesus para você ser feliz. Você que é infeliz, você que sofre. Não! Essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é. Quando você prega o Evangelho no sentido de que vai agradar o coração do ser humano, essa mensagem não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: somos pecadores. Esse pecado magoou o coração de Deus. Esse pecado fez com que Jesus morresse na cruz do Calvário por nós. É isso que deve ser a mensagem do Evangelho. É tornar as pessoas convictas de que elas são culpadas diante de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo de número 2, que todos nós, antes de conhecermos Jesus, éramos filhos da ira. Deus está irado. Mas em Cristo, o coração de Deus é pacificado. Aleluia. E a Bíblia diz em Efésios que nós passamos de filhos da ira para filhos da misericórdia, porque Deus me alcançou, porque Deus te alcançou. Mas tudo isso teve um preço do sangue derramado de Cristo Jesus por mim e por você.
A palavra expiação, Jesus estava expiando. A palavra propiciação quer dizer pacificação, porque a crucificação de Jesus foi muito mais do que algo bom para nós, foi algo ruim, porque representava a ira de Deus. E a Bíblia diz que todas as nossas injustiças foram jogadas sobre Jesus, e sobre nós foi colocada a justiça de Cristo. Por isso nós fomos justificados, porque o homem não conseguia se justificar por conta própria, porque o homem estava preso do pecado, era escravo do pecado. Ele somente se achegou a Deus, porque uma mão soberana o pegou, o levantou, o salvou, colocou de pé e firmou seus passos sobre a rocha. Aleluia. Então nós não podemos relativizar o pecado, não podemos brincar com o pecado. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo de número 6, não há porventura sábio entre vós para que julgueis essa causa? Havia um problema lá na igreja de Corinto, capítulo número 5, havia um camarada lá abusando da mulher do seu próprio pai, a sua madrasta, sexualmente, e a igreja não fazia nada contra ele. Havia um outro lá processando o outro no tribunal, e a igreja não fazia nada. E Paulo fala: não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabeis vós que vocês haverão de julgar o mundo e os anjos? Ora, se vocês hão de julgar o mundo e os anjos, por que vocês não são capazes de julgar essa causa entre vós? Então nós não podemos relativizar o pecado. Além disso, há uma preocupação exacerbada muito maior em encontrar justificativas, explicações e racionalizações do que com a convicção do pecado e arrependimento. Eu lembro que há muito tempo atrás, alguns pastores foram chamados para poder fazer curso de psicanálise. É bom, legal, né? Só que aí chegavam muitos membros nos gabinetes pastorais, e ao invés do pastor pedir para que ele se arrependesse de seus pecados, confessasse os seus pecados, anulasse a sua carne, negasse a si mesmo e tomasse a cruz de Jesus, ele ia tentar fazer uma regressão no indivíduo, e a pessoa falava assim: não, eu sou assim porque papai era assim, eu sou assim porque fizeram isso comigo no passado, e é por isso que eu sou assim tão carente, é por isso que eu sou assim, porque, sabe, as pessoas tentam procurar subterfúgios, tentam procurar pessoas para lançarem os seus pecados, para acusarem. As pessoas não assumem. Aí as pessoas acham que isso é um desvio psicológico. Por quê? Porque nós relativizamos o conceito do pecado. E a Bíblia diz lá em João: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas João vai dizer que todo aquele que peca, ele vai confessar. Uma vez que ele confessa, ele tem a convicção de que temos um advogado fiel. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós pecamos, mas não vivemos uma vida entregue ao pecado. Eu vi uma canção à época chamada A Graça da Garça, a arte de andar na lama, sem sujar as vestes. E como diz um pregador chamado Leonardo Ravenhill, uma ovelha pode cair na lama, mas somente os porcos rolarão nela. Então por isso que nós não podemos relativizar o conceito do pecado. E esse conceito do pecado foi resgatado na Reforma Protestante. Aquilo que era banalizado, aquilo que podia ser pago por dinheiro, através das indulgências, os reformadores diziam: não, somente o sangue de Jesus é capaz de redimir o homem do pecado. A Igreja Católica havia distorcido completamente o conceito da salvação, pregando abertamente que a justificação se processa por intermédio das obras de cada fiel. Diz ainda que, lendo a palavra, Lutero verificou quão distanciada essa pregação estava das verdades bíblicas. A salvação era uma obra de graça, era uma graça concedida mediante a fé. Nesse sentido, então, todo trabalho vem de Deus. Todo trabalho vem de Deus. As boas obras não fornecem base para a salvação,
mas são evidências e subproduto de uma salvação que procede da infinita misericórdia de Deus para com o homem pecador. Ele arranca da perdição do pecado. Esse era o conceito da reforma. Agora, se você ver qual que era o pensamento da reforma, existiam alguns concílios. Veja aí o concílio de Trento, por exemplo, que até hoje a Igreja Católica crê. Olha o que diz. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, querendo ele dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça e justificação, se alguém disser que as pessoas não são preparadas e predispostas pela ação da sua própria vontade, seja maldito. Seja maldito. Então você vê que o catolicismo colocava a salvação como sendo algo determinante do próprio homem. Mas na reforma protestante nós descobrimos que toda a ação vem de Deus. É Deus que salva, é Deus que elege, é Deus que escolhe, é Deus que trabalha no coração do homem, provocando no seu coração uma regeneração para que ele então possa fazer opção por Jesus. Ou seja, o homem não faz nada pela sua salvação. O homem não pode se justificar diante de Deus. Há um outro concílio aí, que é o Cânon 11. Deixa eu só ver se... Deixa eu tentar voltar. Cânon 11. Se alguém disser que os homens são justificados unicamente pela imputação e justiça de Cristo, ou unicamente pela remissão dos seus pecados, excluindo a graça e o amor que são derramados em seus corações pelo Espírito Santo, e que permanece neles, ou se alguém disser que a graça pela qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus, seja maldito. Esse era o conceito da Igreja Católica concernente à questão da justificação. O homem era justificado pelas obras. Então esse conceito de que o homem é justificado pela fé, ele é algo que veio da reforma protestante. Como é que funciona hoje? Hoje praticamente está esquecida essa questão da justificação pela fé, porque as pessoas hoje dão ênfase, por exemplo, aí às campanhas, sacrifícios, peregrinações à Terra Santa. Você vê uma barganha com o dinheiro em troca de bênçãos, né? Quantas vezes você já ouviu falar acerca dos dízimos e das ofertas, e você só ouve falar muitas das vezes na televisão sobre dízimos e ofertas, baseado em três pilares. Medo, culpa e ganância. Medo, culpa e ganância. Se a pessoa não é pega na culpa, ela é pega na consciência, no medo. Se não consegue pegar na culpa e nem no medo, vai pegar com certeza na ganância. E essa ideia de barganhas com Deus, de troca com Deus, de você dar dinheiro para você ser abençoado, de você dar dinheiro para a igreja para que você tenha uma vida próspera, uma vida financeira livre, uma vida financeira abençoada, livre dos supostos devoradores que não saem com jejum e oração, mas só saem com dinheiro. Esse princípio é um princípio medieval da barganha, é a justificação com base no dinheiro, com base na troca. Antes eles barganhavam a salvação, hoje se barganha as bênçãos de Deus através do dinheiro. Só por aí você já pode perceber o quanto que nós precisamos resgatar a questão da reforma. Você vê, por exemplo, um uso exacerbado de objetos, abençoados. Você tem rosa, você tem sal, você tem sabonete, você tem pedra, você tem unção de peça íntima, unção de carro, unção de casa. Quantos de nós hoje na igreja, até mesmo igreja evangélica, temos esse costume de, quando ganha um carro novo, ganha uma casa nova, a primeira coisa que algumas pessoas fazem é chamar o pastor, unja minha chave, unja minha casa, vai lá derramar óleo na minha casa. Esse conceito é um conceito medieval. Essa ideia de você atribuir poder ao objeto, para que esse objeto abençoe a sua casa, abençoe seu escritório, é um costume medieval. Naquela época se vendia vários utensílios, objetos santificados, objetos ungidos. Eles vendiam leite do peito de Maria,
vendia as patas, metade das patas do jumentinho que carregou Jesus, né? O jumentinho tinha 4 patas, tinha mais de 1.500 patas sendo vendidas, os cravos que crucificaram Jesus, e os espinhos, e tantas coisas se vendiam com a finalidade de ganhar dinheiro. E você pode ver que a mesma coisa se aplica hoje. Toda campanha que você vê no movimento neopentecostal sempre está associado o objeto ungido e também grana. A maioria das campanhas que se fazem não tem a intenção de abençoar uns aos outros, mas é no sentido de que sua vida seja abençoada, ou seja, a verticalização. Tamanha é a situação da nossa igreja evangélica brasileira, e por isso que nós precisamos resgatar os valores da reforma. Outro conceito que foi resgatado aí com a reforma foi o conceito da autoridade da palavra de Deus, né? Conforme 1 Pedro 1, 16 a 21. A Bíblia era conservada distante e afastada da compreensão dos devotos. Era considerado um livro só para os entendidos, obscuro e até perigoso para as massas. Se você ler um livro chamado O Nome da Rosa, um livro bem grosso, você vai ver que na época da igreja medieval eles passavam venenos no rodapé das páginas da Bíblia, né? Conforme a pessoa ia lendo, ia passando o dedo na língua para passar as páginas, as pessoas morriam. Então ler a Bíblia naquela época era proibido, a Bíblia era algo restrito somente ao alto clero. Os reformadores então redescobriram e levantaram bem alto o único padrão da fé e prática, a palavra de Deus. E por este padrão, a palavra de Deus aferia às autoridades, mas não somente às autoridades, as práticas religiosas deturpadas. Ou seja, gente, é o lema do sola escritura, somente a Escritura, somente a Escritura. Mas como é que está os dias de hoje? Os dias de hoje, por exemplo, a igreja evangélica tem completamente esquecido acerca disso. Ela tem voltado a enterrar o seu padrão em meio a um entulho místico pseudo-espiritual. Nesse sentido, então, a mensagem da reforma continua válida, porque a palavra de Deus perdeu a primazia em muitos lugares. Quantas pessoas hoje em dia nas nossas igrejas fazem doutrinas de canções, de músicas, né? Não fazem mais doutrina da palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi relativizada. Você tem tantas Bíblias, várias versões, várias interpretações, várias traduções de várias editoras, até a nossa já lançou a própria Bíblia, né? A Bíblia da Escola Bíblica Dominical. Então você tem Bíblia para todos os gostos, para todos os tipos. Mas nós temos muita Bíblia, mas pouca palavra. Muita Bíblia, mas pouca leitura da palavra. Muita Bíblia, mas pouca vivência na palavra. As seitas, por exemplo, elas existem uma multiplicidade de padrões. Os livros são escritos e são comparados com a Bíblia Sagrada. O livro da Ellen White, O Grande Conflito. A Bíblia dos Mormons, o livro de Mormon, é comparado tendo o mesmo pé de igualdade das Escrituras. Mas não somente isso, você vê que a palavra dos pastores, muitas das vezes, a palavra da denominação, muitas das vezes, tem mais peso do que a Bíblia Sagrada. Fora isso, as revelações, as crendices, as profecias ou as profetadas que existem no nosso meio. A pessoa comeu muito à noite, encheu de gases, não tomou simeticona, acaba tendo sonhos e pensa que é revelação de Deus e conta como profecia, e é isso que está. Você vê os grupos de WhatsApp, não vê? Né? A pessoa, eu sonhei essa noite que uma onda invadia o Rio de Janeiro, invadia não sei o quê, e isso se espalhou pelas redes sociais. Mas é porque as pessoas não creem na palavra. Paulo diz lá em Hebreus que no passado Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras por meio dos seus profetas. No entanto, nos últimos dias, Deus nos tem falado através de Jesus, seu Filho, e principalmente na palavra. Existe um pregador chamado, acho que é Arthur William Pink, se eu não me engano, ou Jonathan de Vaz, ele diz o seguinte: se a profecia da pessoa é bíblica, torna-se desnecessária, porque já está revelado na palavra de Deus. Se é bíblico, é desnecessário, porque já está na palavra de Deus.
Se contraria a Bíblia, eu tenho que descartar. Então pronto, acabou. A autoridade máxima é a palavra de Deus. A autoridade máxima é a Bíblia. É a Bíblia. Outros, por exemplo, discordam que a Bíblia é inerrante. No campo neopentecostal, como nós falamos aqui, há a questão das supostas revelações, né, que determinam a vida das pessoas. Aí vem uma frase interessante, tão conhecida de Martinho Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, a autoridade máxima da igreja é a palavra de Deus, não é o pastor, não é o presbítero, não é a denominação, não é a tradição da igreja. A autoridade máxima é sempre a palavra de Deus. E por último, conforme eu havia falado que nós vamos abordar, é a questão do sacerdócio universal dos crentes. Ela apresenta a pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, concedendo a cada salvo acesso direto ao trono por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz pela operação do Espírito Santo no homem interior. A reforma protestante, ela eliminava esses intermediários, eliminava. Não havia essa separação que hoje nós entendemos, né? Que antes foi fundamentado na cruz. Havia o sacerdote, o sumo sacerdote. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se rasga, todos têm acesso ao Pai. Mas o que aconteceu com o catolicismo? Eles acabaram costurando o véu. Por que eu disse que esse princípio é importante nos nossos dias? Porque cada vez mais nós somos tentados a costurar o véu que Jesus rasgou. Quando você coloca homens como tendo uma autoridade superior, uma autoridade espiritual, de uma maneira exacerbada, de tal maneira que a oração dele é mais forte, a pregação dele é mais forte, que há unção melhor na palavra dele, você está costurando o véu. Você está costurando o véu. Há um texto de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 21, olha o que diz a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E como é que está os dias de hoje? Como nós falamos, há um culto à personalidade pastoral. As pessoas querem ser pastores apenas para conseguir título, status, poder, honra, né? Há uma obsessão pelos títulos eclesiásticos, onde o que manda é o título e não o serviço, onde o que manda é o título que a pessoa tem, mas não aquilo que de fato ela faz na obra do Senhor. Há o movimento, por exemplo, da cobertura espiritual que se criou no meio evangélico, né, de que pessoas estão sob a autoridade do pastor A, do pastor B, e se você sai dessa autoridade, a maldição de Deus vai cair sobre a sua vida. Tudo isso temos no nosso meio evangélico. Atos proféticos e profetismos, né? O movimento apostólico e também a judaização da fé. Então você percebe o quanto que nós precisamos de uma reforma urgente. Nós olhamos para essa foto aí, nós já achamos uma verdadeira idolatria, né? Mas a mesma coisa você vê também no meio evangélico. Pessoas que criaram meios para se justificar. Pessoas que colocaram homens como sendo intermediários entre Deus e os homens. E eu gostaria de fazer duas conclusões para encerrar a nossa participação. A primeira delas é que devemos reconhecer a reforma protestante como um movimento operado por homens falíveis. Os homens eram falíveis. Martinho Lutero, das 95 teses dele, 27 teses você pode jogar no lixo. Você pode jogar no lixo, porque ele ainda estava preso a algumas coisas do catolicismo. Calvino não foi um homem perfeito.
Os reformadores não eram homens perfeitos, eram homens falíveis. Mas esses homens foram poderosamente utilizados pelo Espírito Santo de Deus para resgatar suas verdades e preservar a sua igreja. Não devemos endeusar os reformadores, nem a reforma. Não podemos deixá-la esquecida, nem deixar de proclamar sua verdade que reflete o ensinamento da palavra de Deus para os dias de hoje. Ou seja, a reforma deve ecoar ainda hoje nos meus ouvidos. A reforma deve ainda hoje falar no meu coração. E por último, o Deus da reforma fala ao mundo hoje com a mesma mensagem eterna. Devemos, em oração e temor, ter a coragem de proclamá-la em nossa igreja. Essa é a mensagem da reforma. É por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos deixar de estudar um pouco acerca da nossa história. Domingo que vem eu queria mostrar algumas contribuições mais práticas, acerca da reforma e como que essas contribuições teve impacto hoje na nossa igreja e que deveria nos impactar mais e mais a olhar além do nosso gueto, olhar além da nossa igreja, da nossa placa, da denominação, olhar além das nossas circunstâncias e nos fazer sentir o que é de fato ser um cristão. Porque, meus amados irmãos, nós estamos longe, muito longe do que é ser de fato um cristão evangélico. Nós estamos longe, muito longe do que é ser de fato um cristão protestante, porque hoje a gente não protesta para nada. Sabe por quê? Nós nos tornamos omissos. Sabe por quê? O mundo entrou dentro da igreja como entrou na época do catolicismo romano. E há muito tempo atrás eu lembro que nós condenávamos as coisas do mundo, lembra? Não podia usar roupa do mundo, não podia ir para o cinema que era do mundo, não podia jogar bola que era do mundo, não podia fazer isso que era do mundo, não podia ouvir música do mundo. No entanto, a filosofia do mundo entrou nas nossas igrejas. A filosofia do mundo entrou no nosso coração. E nós hoje buscamos o nosso sucesso, buscamos a nossa vida espiritual, buscamos a nossa denominação, valorizamos o nosso gueto, mas poucas vezes nós olhamos de fato o que é a reforma protestante, que é olhar além do nosso clube, olhar para a sociedade, tentar mudar a sociedade, tentar transformar a sociedade, protestar contra os erros, contra as falsas doutrinas. Quando você vê uma pessoa vendendo Bíblia na televisão por R$900, dizendo que se você der R$900, sua vida será abençoada, isso deve indignar o nosso coração. Porque a palavra de Deus está sendo vituperada, está sendo deturpada, está sendo corrompida. Pisam no sangue de Jesus, pisam na cruz e nós não fazemos nada. O grande lema da reforma é: não podemos ficar calados diante dos erros contra a palavra de Deus. É isso, que Deus abençoe os irmãos. Amém? Pai querido, Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Porque no passado o Senhor levantou homens, levantou mulheres, ó Pai, com garra, com ousadia, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para pregar e anunciar a palavra de Deus. E nós somos gratos, ó Pai amado, porque isso chegou até a nós, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia. Pai, ajuda-nos, ó Pai amado, a valorizar isso. Ajuda-nos a reconhecer, ó Pai amado, tudo isso que chegou até nós. E ressuscita no nosso coração temor, paixão, garra, ousadia, Pai. Dá-nos o poder do Espírito Santo para proclamarmos a Tua palavra, mas também termos defesa da fé, defendermos a fé cristã, defendermos a fé evangélica, defendermos a fé em Jesus, ó Pai, que o nosso coração venha se indignar toda vez que o Evangelho for aviltado, toda vez que a Tua palavra for aviltada, Pai. Ajude-nos, ó Pai, a ter esse sentimento, Pai amado, nobre no coração. Dá-nos, ó Pai amado, nas nossas veias
o sangue dos mártires, ó Pai, capaz de defender a Tua palavra, mesmo que custe a própria vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para quem que eu passo? Amém.